Amém. Irmãos, eu quero trazer uma reflexão no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. É um versículo bastante conhecido, né, no nosso meio, mas se você puder abrir ou ouvir com atenção essa palavra do Senhor para a sua vida. A palavra de Deus fala assim: as misericórdias do Senhor, elas são a causa de você, de mim, de todos nós não sermos consumidos. E é por causa dessas misericórdias que elas me mantêm vivo, né? E o melhor de tudo, elas não têm fim. Elas não têm fim. E elas se renovam a cada manhã. Sabe por quê? Porque grande é a fidelidade de Deus para com você, para com sua vida. Amém? Então, meus irmãos, eu quero orar ao Senhor, né, para que essa palavra ela venha alcançar o seu coração, meu coração. Pai, graças te damos, ó Deus, por estarmos aqui essa manhã. Graças te damos pela tua palavra, Senhor, que nós temos conhecimento, que nós temos acesso, que nós temos a oportunidade de ler e de alimentarmos dela, Senhor, a cada dia, Senhor, nos trazendo força, nos trazendo resistência espiritual para seguirmos, ó Pai, dia a dia neste mundo, ó Deus. Muito obrigada, ó Deus, porque essa misericórdia, ela se renova e ela nos faz, Senhor, permanecermos em pé a cada manhã. Obrigada, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Que essa palavra venha mudar, Senhor, a minha vida. Que essa palavra, Senhor, venha mudar a vida de quem está aqui, de quem está ouvindo, de quem, Senhor, ainda nem ouviu essa palavra, mas ela já venha, Senhor, ter um efeito de transformação e de impacto para a tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, sendo bem prática, né, com a palavra do Senhor, eu acredito que cada um de nós tem uma história, né, com o Pai. O Deus maravilhoso, desde quando você começou a ser um óvulo junto com o sêmen que você foi, vamos dizer assim, que você fecundou ali, o Senhor já começou a desenhar toda a sua vida. Desde aquele momento, ainda quando seus ossos eram desinformes, o Senhor já estava ali com você, já estava desenhando cada detalhe, cada momento, cada fase da sua vida. E, infelizmente, a gente veio aqui para este mundo, né? Cheio de pecado, cheio de dor. E tem muitas coisas que eu posso garantir que você passou na sua vida que, se fosse possível você escolher, você não passaria. E isso é algo, às vezes, inevitável. As dores nesse mundo são inevitáveis. O próprio Cristo disse isso muito bem claro, que nesse mundo nós vamos ter aflições. Que nesse mundo quem jaz é o maligno, quem domina este mundo, quem manipula este mundo é Satanás. Mas nós estamos implantados aqui temporariamente, porque nós não somos dessa terra, amém? Nós somos de outra terra, nossa terra é de ouro, nossa terra é outra, nosso nível é outro. Mas enquanto estivermos aqui, nós precisamos ter algo chamado bom ânimo. E esse bom ânimo, ele vai fazer a diferença na sua manhã. Ele vai fazer a diferença na sua caminhada cristã. Ele vai fazer a diferença na sua família. Ele vai fazer a diferença no seu ministério. Porque, irmãos, eu já vi muita gente que, diante dessas aflições que viveu durante toda a sua vida, carregam fardos que não deveriam estar sendo carregados. Ah, irmã Sheila, é porque você não sabe o que eu passei na minha vida. Ah, você não sabe uma hora da vigília, né? O povo diz assim às vezes. Na verdade, eu de fato não sei. Eu sei da minha vida o que eu já passei. E eu acho que aqui não é a questão de medir o fardo,
Mas, principalmente, o que é que você tem feito com esse fardo? Porque o Senhor Jesus, ele já levou sobre si todo esse peso que você está carregando desnecessariamente. E eu, às vezes, fico presa naquele negócio. Ah, esse aqui está doendo demais, isso aqui está sendo muito difícil, essa situação aqui na minha casa, essa situação com meu esposo, essa pessoa lá no meu trabalho, essa situação, essa falta de perdão, enfim. O que esse fardo tem trazido para você? Eu quero lhe dizer nessa manhã que esse fardo não é seu. Que larga isso. Sabe essa coisa que você, às vezes, acorda numa manhã maravilhosa como essa, e eu estou num lugar que recebe uma luz assim, né? Tá maravilhoso isso aqui, receber esse calor, essa iluminação física, né? Mas, de fato, espiritual também do Senhor, que sabe aquilo que quando às vezes você acorda, você fala assim, ai, tem que enfrentar isso aqui, pronto. Isso aí não deveria estar sendo. Isso aí deveria você estar jogando, deixando aos pés da cruz, que foi ele que levou sobre si todos esses fardos, todas essas dores, tudo isso que o diabo, de fato, colocou para que você enfrentasse, não deveria ser você que estivesse enfrentando, porque o Senhor Jesus já enfrentou por você, amém? E aí a gente tem que começar, meus irmãos, a deixar de fazer um monte de coisa que não está escrito na Bíblia e fazer exatamente aquilo que está escrito. Nós somos acostumados, muitas vezes, a fazer o que não está escrito. E aquilo que está escrito a gente esquece. A gente não lembra. A gente não... Parece que cega o nosso entendimento espiritual. E a gente esquece de fato o que está escrito na palavra, de viver o que a palavra diz, de sermos, vivermos em comunhão, vivermos descansando no Senhor, parando de nos preocupar, crendo que Ele já nos curou, Ele já liberou toda sorte de bênçãos, está sobre a sua vida. Eu tenho aprendido bastante sobre isso, sobre declarar, sobre tomar posse daquilo que, de fato, o Senhor já liberou sobre a sua vida, sobre a minha vida. Nós estamos aqui, nessa vigília de oração, clamando ao Senhor, porque não é por acaso, é porque nós cremos que aquele sacrifício na cruz teve um efeito sobre a minha vida. Ele não foi por acaso. Um dia desses eu ouvi um pregador dizer que mexeu muito comigo. Eu fiquei extremamente impactada. E olha que eu sou crente há mais de quase 25 anos. E quando eu vi isso, eu fiquei assim, uau, que palavra é essa? Ele falou o seguinte, não trate a presença do Espírito Santo como se fosse uma presença qualquer. Porque muitas vezes a gente entra, a nossa irmã, teve uma irmã que entrou mais cedo, aqui de Juazeiro também, deixa eu ver se eu lembro aqui o nome dela. Essa irmã, tinha que ser de Juazeiro mesmo, para poder, a irmã Cláudia Regina, ela entrou mais cedo, eu estava desde manhã com ela aqui em oração, e ela dizendo, né, o quanto que às vezes a gente entra numa rotina espiritual, numa rotina padrão de crentes, muito bem, que vão à igreja, que até participam de uma vigília como essa, mas que tratam a presença do Espírito Santo como se fosse uma presença qualquer. Uma presença qualquer. Não trata exatamente, não reverencia, não adora, não se prostra, não se rende inteiramente como ele é digno de ser recebido. Né? Como é que você acorda a tua manhã? Como é que você desperta a cada manhã? É considerando os problemas ou é considerando a presença? Eu não estou pedindo para você ignorar as dores, às vezes até dores físicas. Eu já passei por muitas dores físicas, muitas dores emocionais também. Mas eu lhe digo uma coisa, quando eu aprendi a acordar, a dar um bom dia, Espírito Santo, a dar um
um glória a Deus de manhã, a estar de pé com o coração agradecido. Aquelas dores, aquelas inflamações, todas, elas diminuem. Isso eu posso lhe dizer com grande certeza. Tenha um coração grato, tenha um coração agradecido, tenha um coração de exaltar o nome do Senhor, independente das circunstâncias. Porque nós, crentes, não podemos viver segundo as circunstâncias. Porque se a gente viver segundo as circunstâncias, o que a circunstância diz, nós estamos sujeitos à falência espiritual. Porque, como eu disse no início, o mundo jaz, exatamente o maligno está aí pronto e disposto a destruir, a roubar, a matar a sua vida. Mas, para a glória de Deus, que essas misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Então, eu vejo muitas vezes que o ser humano em si, ele é um pouco complicado, né, quando se trata de fazer o que se tem que fazer. Ele gosta, às vezes, de complicar as coisas, né? Já viu quando é para fazer uma dieta? Para fazer uma dieta, para emagrecer, para perder medidas ou peso, sei lá o que for, é tão simples, é fechar a boca e fazer uma caminhada. Não, mas o ser humano não gosta disso. O ser humano gosta de ir para médico, gastar não sei quantos reais. Eu estou vendo um monte de gente tomar umas injeções aí que custam não sei quantos R$ 1.000, é? É um negócio assim, né? Não, mas o que for difícil, aí ele faz. Mas aquilo que está na nossa mão, aquilo que é prático fazer, o ser humano não faz. É mais, se colocar coisa mais complicada, aí ele faz. Mas o que é simples, ele não faz. E acordar pela manhã, dando glória a Deus, independente das circunstâncias, é uma coisa simples. É porque nós fomos aprendidos, nós somos ensinados, irmãos, a viver segundo as circunstâncias. Se você está passando por viver segundo as circunstâncias e viver segundo os sentimentos. E a palavra do Senhor, o Evangelho, ele não é baseado em sentimentos. Lembre-se disso, ele não é baseado em sentimentos. Ele é baseado em fé. Ele é baseado naquilo que está embasado a sua crença. Então, em que de fato você crê? Você crê o que de fato? Então, se você crê que você já está curado para a honra e glória do Senhor, você fecha seus olhos e você visualiza isso, você sente isso, você ouve isso, você está vivendo embasado em fé. Eu vou contar um testemunho. Quando eu fui diagnosticada de lúpus há mais ou menos 11 anos atrás, e quando a médica falou assim, olha, você vai ter que tomar essa medicação pro resto da sua vida. Você vai ficar dependente. Essa doença vai lhe acompanhar o resto da sua vida. A ciência diz isso. Mas no meu coração, quando eu fechava os olhos em oração, eu fechava e dizia assim, Senhor, eu via, literalmente, eu indo para o consultório, sentando na frente da médica, a médica abrindo aqueles exames, e ela dizendo, meu Deus, o que aconteceu aqui? Sheila, vai refazer esses exames, que eu não estou entendendo. Eu vejo isso nitidamente. Por quê? Por mais que a doença esteja lá no laudo, eu não vivo essa doença. Eu não estou sujeito a essa doença. Não estou dizendo que ela não existe, não estou dizendo que sintomas não existem, não estou dizendo que eu não preciso tomar as medidas necessárias, mas que no meu coração essa doença não existe. Ela não foi enviada por Deus para me destruir, muito pelo contrário. Essa doença foi permitida por Deus para fortalecer. Então, eu não sei qual é a doença que você está enfrentando hoje, se ela é física, emocional ou até mesmo espiritual, mas que ela deve servir como fortalecimento para a sua vida. Às vezes, a gente não aprende com as situações que a vida nos coloca mesmo. A vida não quer dizer que é apenas uma alegria eterna, e sim um aprendizado eterno. Se você está aprendendo, você está amadurecendo, você está crescendo, você está vivendo. Agora, a partir do momento que você não aprende, você morre.
Eu tenho uma frasezinha que eu vi do Augusto Cury, que inteligente é aquele que aprende com o próprio erro. Agora, o sábio é aquele que aprende com erros dos outros, né? E nós temos aqui um compêndio de histórias de pessoas da Bíblia que você poderia muito aprender com os erros dela e sem precisar estar sofrendo com ela, e sim aprendendo. E esse aprendizado, ele é um recomeço. Por isso que eu li em Lamentações 3:22, porque o recomeço, ele é uma oportunidade de você recomeçar um aprendizado. Ou seja, não é para você ficar preso naquele erro, naquela situação, naquele momento de dor, enfim, o que seja, naquela angústia. E o recomeço é para você começar diferente. É para você começar de uma forma como não é da mesma, como foi do momento anterior. Então, assim, nós, às vezes, nos apegamos, às vezes, ao que ficou para trás. E não recomeçamos. E não nos damos essa oportunidade de estar numa nova manhã dessa, falando, não, hoje vai ser diferente. Eu tenho uma música que eu gosto muito, que fala bem assim, viva esse dia como se você estivesse vivendo o dia da profecia. Então, qual é o dia? E pensa aí na tua profecia, na profecia que o Senhor te deu. Vai lá, vai longe. No dia em que você vai estar tomando posse da casa, no dia que você está recebendo o chamado para ministrar nos 4 cantos do mundo. No dia, sei lá qual é, no dia da formatura do seu filho, no dia da sua formatura, no dia que você pagou todas as suas dívidas. Enfim, pensa aí numa dessas promessas aí que você crê. Pensou? Põe. Viva hoje como se esse fosse o dia que você estivesse vivendo, esse dia da profecia. Comece a reviver dessa forma que eu tenho certeza absoluta que você vai ter um momento muito diferente. A gente tem que aprender, meus irmãos, que para crescer espiritualmente falando, a gente não precisa ter aquilo que a gente quer, mas aquilo que a gente precisa. Então, nesse dia de aprendizado, o que você pode aprender hoje diferente? O que você pode fazer hoje diferente? Para que você aprenda aquilo que você precisa. Não aquilo que você quer, não aquilo que você acha que é bom para você, mas aquilo que o Senhor Jesus tem determinado para a sua casa, para a sua família, né? Então, assim, a nossa vida, ela é uma vida cíclica. Ela não é uma vida quadrada, ela é uma vida cíclica. Por isso que o mundo é redondo, por isso que a gente, né, o mundo dá voltas. Por quê? Porque todos os dias ele, de fato, é um recomeço. Ele é um recomeço, ele é uma oportunidade que você tem. Na Bíblia, a gente pode citar aqui vários exemplos de recomeço. Abraão teve um recomeço com um novo filho, né? Com o filho da promessa. Jacó teve seu recomeço depois que ele voltou lá da casa de Labão. Cada história a gente pode... Moisés teve um novo recomeço. Josué teve um novo recomeço. Jó teve um novo recomeço. Meu irmão, eu vou lhe dizer uma coisa, se até Deus recomeçou o mundo, por que você não pode recomeçar o seu dia hoje diferente? Se até Deus recomeçou, por que você não pode recomeçar? E recomeça diferente. É isso que eu quero trazer, essa palavra do Senhor para a sua vida. Recomece de uma forma diferente, de uma forma como que você venha trazer algo de novo, algo de Deus, uma unção nova. Fala com o Espírito Santo como nunca você falou antes. Leia a Bíblia como você nunca leu antes. Estude, medite. Traga para o seu coração, para a sua vida, como nunca teve antes. Para você perceber e experimentar com boa,
perfeita e agradável é a vontade de Deus para a sua vida. E isso não depende das circunstâncias. Eu não sei se eu estou deixando isso muito bem claro, que está muito forte no meu coração. Eu não sei como você acordou hoje. Eu vejo nesses dias o quanto que a gente anda cansado. Eu quero saber aqui, levanta a mão quem está aí online, quem não está, quem está mexendo. Quem não acorda às vezes cansado? Levanta a mão. Todo mundo. Quem acorda cansado? Um monte de gente levanta a mão. Sabe por quê? Porque nós vivemos nesses dias de fato de canseira. A própria Bíblia diz isso, né? Nós vivemos dias assim. Mas esses dias de canseiras não precisam deixar você sujeito as coisas desse mundo, as palavras, às vezes, que as pessoas desse mundo dizem a você. Muito pelo contrário, você diz exatamente como é que esse mundo tem que ser, como é que essas pessoas têm que agir. Por quê? Porque a palavra de Deus está em você, com você, sobre você. Aleluia! E isso é questão de postura, questão de atitude, né? Uma das coisas que nós precisamos entender, e eu gosto muito da história de Ruth, do capítulo 1, do versículo 21, o capítulo 1 e 2 todo, né, do livro de Ruth, ele é muito bem claro de como Ruth tinha uma postura diferente. Eu vou até ler aqui, ó, Ruth, capítulo 1, versículo 21. Quando Noemi, essa passagem fala, esse versículo fala da parte de Noemi falando, né? Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque, pois, me chamares Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, Moabite, chegaram a Belém, princípio de cega e cevada, aí capítulo 2. Tinha Noemi um parente seu, deixa eu só acompanhar mais um pouquinho. Ruth, versículo 2 do capítulo 2, fala assim, Ruth, a Moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse, vai, minha filha. Por que eu li aqui esse versículo aqui do capítulo 2 de Ruth? Porque Ruth é um grande exemplo de situação difícil. Imagina aí, duas mulheres viúvas, no caso, a Ruth, numa terra de estranhos, ela passando necessidade, passando fome, a nora dela extremamente abatida espiritualmente falando, fisicamente também falando, mas Ruth tomou uma postura, né? E aí é onde está, eu creio que a mensagem central para você, a postura. Qual tem sido a postura que você tem tomado mediante as situações? Quais têm sido as palavras que você tem proferido mediante as situações? Quais têm sido o seu pensamento? Pensamento gera, minha gente, comportamentos. Se você pensa e se você fala, você comporta-se como? Eu sou um vencedor. Se você fala, eu sou um vencedor, você não vai agir conforme o vencedor. Mas está doendo, tem até aquela música, né? Mas está doendo, está machucando, mas está ensinando, né? Assim que a música fala. Mas se está doendo, age para que pare de doer. Não se lamente, não se prenda àquela situação. Então, eu quero deixar muito bem claro no seu coração essa história de Ruth. Ruth tomou uma atitude, Ruth agiu, e na ação Deus manifesta exatamente aquilo que ele tem para você e para a sua casa. Tome uma atitude na sua casa, faça diferente, recomece na sua casa de maneira diferente, para que a glória de Deus seja manifestada e você possa experimentar nessa manhã, nesse dia, nessa vigília, a partir de hoje em diante, um recomeço na sua história. Amém?